Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo do aparelho locomotor e agora nós vamos conversar sobre o sistema muscular. O sistema muscular este que é considerado a parte ativa do aparelho locomotor. Então, o objetivo da aula aqui é dar uma visão geral sobre a miologia, o estudo dos sistemas musculares, dos músculos. Aqui nós vamos conceituar, nós vamos classificar esses músculos e mostrar aí para vocês como se organizam os principais agrupamentos musculares no corpo humano. Então, boa aula para nós e vamos lá. Vejam só, primeiro que a gente tem 3 tipos de tecido muscular no corpo. O músculo estriado esquelético, que é o que nos interessa aqui, como o próprio nome diz, é aquele que tem fixação no esqueleto, ou fixação sobre o tecido cutâneo. Daí ele ser classificado como esquelético ou cutâneo. O músculo liso, que é involuntário, que reveste a maioria das vísceras. E o músculo cardíaco, que é específico do sistema circulatório. E aí nós estamos falando especificamente do coração. O que nos interessa aqui é o músculo estriado, principalmente o músculo estriado esquelético. Bom, como eu disse, o sistema muscular ele é a parte ativa do aparelho locomotor. Nós vimos até agora o sistema esquelético, articular, que é a parte passiva. Graças à presença do músculo, é que nós somos colocados em movimento, então ele tem uma função de locomoção, ele gera calor, né? Ele nos dá conformação, então a face nossa, todo o corpo, ele tem uma conformação graças a essa musculatura. Pois bem, esse músculo esquelético ele pode estar estriado, me perdoem, ele pode estar inserido no esqueleto, daí o nome esquelético, está inserido diretamente nos ossos, ou ele pode estar inserido na pele, daí ele ser um músculo cutâneo. Nessa imagem você tem aqui a constituição do músculo microscópica, né? Desde as suas fibras, fascículos ou feixes até o ventre muscular. Veja, esse músculo, ele tem a sua parte carnosa, que nós denominamos de ventre. Esse ventre é formado por um conjunto de fibras, que são os feixes ou fascículos, e aí você tem a fibra muscular propriamente dita. Bom, essas estruturas são revestidas por um tecido conjuntivo que nós chamamos de fáscia muscular. Só que essa fáscia muscular, ela vai ter aí nomes diferentes de acordo com o local que ela se encontra. Então, a parte da face que reveste cada fibra muscular, nós chamamos de endomísio. Esse endomísio dá projeções que nós chamamos aqui de perimísio. Ele vai revestir um conjunto de fibras musculares, formando aqui o fascículo, ou feixe muscular. E a parte mais visível, que na anatomia especificamente macroscópica, é o que a gente vai estudar, é o epimísio. Então, o epimísio, ele reveste o ventre muscular como um todo. E aí é o que a gente chama propriamente dito de fáscia muscular. Quando você vai lá, por exemplo, no supermercado e vai comprar uma carne e pede para o açougueiro limpar aquela carne, aquela película que sai de cima, aquilo ali é a fáscia muscular. Tá? A grande função dessa fáscia muscular é dividir os grupamentos musculares em compartimentos, envolvendo esse músculo e protegendo ele contra choques mecânicos quando ocorre a contração muscular. Quando ocorre a contração muscular, nós temos aí o deslizamento de um músculo sobre o outro, contato das suas fibras. Então, essa fáscia vai proteger essas fibras, evitando aí possíveis lesões. Além de dividir os grupamentos musculares em compartimentos anterior, lateral, medial, posterior, né, profundo, superficial. E aí você tem essa organização muscular. E a face teria essa importância. À medida que nós envelhecemos, esse tecido vai ficando mais rígido, por isso que alguns idosos vão também mudando algumas posturas. Você vai tendo aí aquela aparência de encurtamento muscular, né, alterando até a postura nossa. Por isso que alongamentos é importante ao longo da vida, para que a gente possa manter aí uma adequação do tamanho do músculo com a fáscia muscular. Olha só nessa imagem, aqui nós temos o músculo completo,
né? E aí você vê aqui, ó, aqui é a fáscia muscular, o perimísio. Aqui você tem o fascículo ou feixe, essa parte mais azulada seria, portanto, o perimísio. Aqui na fáscia você tem o epimísio, ou fáscia muscular, a mesma coisa, envolvendo o fascículo, o perimísio, e envolvendo cada fibra muscular, o endomísio. Veja como é que esse ventre ele é dividido em compartimentos, são os fascículos, que no seu conjunto formam o ventre muscular, que é a parte carnosa, a parte contrátil do músculo. Olha aqui novamente, ó, mostrando essa face, olha só aqui como que você tem o revestimento do músculo. Em alguns locais essa face se torna mais densa, como é o caso aqui da parte lateral, sobre o músculo vasto lateral. Nós temos aqui uma face chamada fáscia lata, que é tensionada por um músculozinho aqui, o famoso músculo do culote, ou seja, o tensor da fáscia lata. Né? Olha ela aqui novamente, nesta imagem aqui do bíceps, mostrando aqui ela, na verdade aqui não é o bíceps, aqui é o músculo braquial, mostrando ela aqui, revestindo, ela foi cortada. E aqui nesse corte horizontal, mostrando como que ela penetra, formando as lojas, né? Os compartimentos musculares. Veja como é que ela divide os grupamentos musculares em lojas, né, em compartimentos. E essa face muscular, portanto, ela é conhecida como epimísio, que é a parte mais externa. Entre as suas funções, ela é uma baía de contenção do músculo, como nós dizemos. Ela evita lesões no músculo quando ocorre o deslizamento entre os músculos. E ela forma esses septos, ó, essas divisões que vão formar as lojas dos grupamentos musculares aqui. Isso é chamado de septos intermuscular. O músculo esquelético ele tem 3 componentes anatômicos básicos. Ele tem a fáscia, ele tem o ventre muscular, que é a sua parte contrátil, e ele tem a estrutura que liga ele ao osso, que a gente chama de tendão. Então você tem lá, já estudamos em articulações, que o que liga o osso a osso é ligamento. Agora aqui no músculo, o que liga o músculo ao osso são os tendões. Em algumas partes do corpo a gente tem esses tendões bem visíveis, né? Como é o caso do dorso da mão, você vai conseguir visualizar aí os tendões dos extensores dos dedos. Nós temos um tendão que ele é bem conhecido, o tendão patelar, que a gente observa ele lá no seu ponto de fixação com a patela, que é o tendão do músculo quadríceps. O tendão calcâneo, conhecido como tendão de Aquiles, né, que está lá na região do tornozelo, que fixa o tríceps da perna ao osso calcâneo, e assim vai. Bom, então as fixações são tendões. Esse tendão ele é cilíndrico e ele vai se fixar ao osso, olha só os tendões aqui. Só que você pode ter tendão na forma laminar. Quando esse tendão, como esse caso aqui do músculo latíssimo do dorso, conhecido como grande dorsal também, veja que o tendão que o fixa nas vértebras é um tendão em forma de fita, é um tendão largo, né? E aqui o tendão do epicrânio, onde você tem aqui a junção dos dois ventres desse músculo chamado epicrânio. Você tem aqui um tendão também largo, que liga os dois ventres, e aqui a gente chama de aponeurose. Então, esses tendões largos, chamado de aponeurose, a função é a mesma de um tendão cilíndrico, só que aqui, como ele é em forma de fita, a gente chama de aponeurose. E eu tenho tendões separando ventres. Aqui na região do abdômen, eu tenho o músculo reto do abdômen, que ele é dividido em ventres, é um músculo que a gente chama de poligástrico, porque ele tem vários ventres musculares. E separando os ventres musculares, ó, eu tenho as intersecções tendíneas, que são esses tendões aqui. Essas intersecções tendíneas é o que dá aquela aparência de tanquinho quando o músculo reto do abdômen está hipertrofiado, né? A pessoa que tem um reto do abdômen bem definido, o tendão ele não hipertrofia, mas o ventre sim vai formando aqueles sulcos, aquelas divisórias. Isso é graças à presença dessas intersecções tendíneas.
O músculo ele é fixado em 2 pontos, e aí você tem o ponto proximal, que é a inserção proximal, e o tendão distal, que é a inserção distal. A gente chama de origem e inserção. Origem é conhecido como ponto fixo. Então, por exemplo, aqui esse tendão, ele ficaria fixo e você teria movimento com a inserção. Então, quando o músculo contrai, o antebraço faz a flexão e esse tendão de origem, que seria o ponto fixo, não teria movimento. Então, origem de um músculo é o ponto fixo e inserção é o ponto móvel. Isso tem caído por terra, porque dependendo do movimento que você faz, o ponto de origem também pode ser móvel, como ponto de inserção também. Então, na verdade, você tem inserção proximal e inserção distal. Mas nos livros você vai encontrar origem e inserção muscular. Tá? Esses são os 2 pontos de fixação do músculo. Entre os pontos de origem e inserção, eu tenho o ventre muscular. A origem eu também chamo de cabeça e a inserção eu chamo de cauda. Então eu tenho, por exemplo, músculos que têm mais de uma cauda, eu tenho músculo que tem mais de uma cabeça. E aí ele vai ter as suas classificações. E aqui o ventre muscular propriamente dito. Bom, aí a gente chega na classificação desses músculos esqueléticos. Nós podemos classificar os músculos esqueléticos de diversas formas. A primeira é em relação à disposição das fibras. E aí eu tenho, quando fibras paralelas, eles vão poder ser longos ou largos, também conhecido como planos. Fibras oblíquas, semipeniforme, também conhecido como unipenado. Peniforme ou bipenado, vocês vão ver a literatura os dois. Multipeniforme ou multipenado. E fibras circulares, que são os orbiculares. Vamos ver exemplos. Olha só. Aqui eu tenho fibras paralelas, veja que as fibras são paralelas umas às outras, formando o ventre. E elas são longas, olha, são alongadas. Então você tem aqui o músculo bíceps braquial, que tem fibras longas. Você tem aqui o maior músculo longo da região do pescoço, o chamado esternocleidomastoide, né? Tem esse nome porque a sua origem é no externo e na clavícula, inserção no processo mastoide do occipital. Então você tem ele aqui, é o famoso músculo do torcicolo. É um músculo longo, fibras paralelas e alongados. Eu também tenho músculos, ó, aqui o sartório, que é o músculo do costureiro, porque ele faz esse movimento de cruzamento das pernas. O maior músculo em comprimento do corpo, está lá na região da coxa. Ele salta todos os músculos da coxa. Então a gente faz até uma brincadeira que o sartório é aquele músculo que sarta todos, né? Ele tem origem aqui na espinha ilíaca anterosuperior e vai se prender lá na região medial da tíbia. E aí ele faz esse movimento aqui. E outro tipo de classificação de músculo cujas fibras são paralelas, mas veja que ele já tem uma forma plana ou largo. Aí eu estou falando do peitoral maior, responsável pela adução do braço, e do músculo glúteo máximo, responsável aí pela extensão da coxa, né? Muito utilizado quando você vai subir escada, por exemplo. E aí já são largos, fibras paralelas, mas músculos largos. Eu posso ter músculo cujas fibras são oblíquas, veja, elas vão se inserir de um lado do tendão ou vão se inserir de 2 lados do tendão, como se fosse uma pena. Daí são chamados músculos peniformes. Tá? Eu tenho ele unipenado e eu tenho ele bipenado. Olha só, o unipenado é conhecido como semipeniforme. Olha ele aqui. Você tem um tendão e ele vai se prender em um único lado do tendão, as suas fibras. Aí o exemplo é o semimembranáceo, um dos músculos que forma os isquiotibiais, a musculatura posterior da coxa, que tem função de flexão da perna e extensão da coxa. Aqui o peniforme, veja, ele se insere dos 2 lados do tendão, né? Também chamado de bipenado. Nesse caso, nós temos como exemplo o reto femoral.
na região anterior do quadríceps, tem responsabilidade de fazer extensão da perna, assim como flexão da coxa. E o músculo multipeniforme ou multipenado, que ele tem a sua origem fixada em várias partes, aqui no caso clavícula, tá? E parte da escápula, e a sua inserção no úmero. Então, veja, ele forma aqui como se fosse um guarda-chuva aberto ao contrário, né? Esse é o músculo deltóide, o músculo da injeção, né? Onde se aplica aí injeções, vacinas e etc. Então, ele é classificado como multipeniforme ou multipenado. Bom, aqui nós temos os músculos orbiculares. Veja, eles chamam orbiculares porque eles têm essa forma cujas fibras formam um círculo. E aí nós temos aqui predominantemente os músculos cujas fibras são circulares, o chamado orbicular do olho e orbicular da boca. O músculo esquelético também tem sua classificação de acordo com o número de tendão de origem. Então, por exemplo, se ele tem 2 tendões na sua origem, na sua parte proximal, ele é classificado como bíceps, 3 tendões como tríceps, 4 tendões como quadríceps. Então, a gente tem exemplos aqui clássicos do bíceps braquial. Veja, ele tem 2 cabeças de origem, tá? Uma inserida mais superiormente, lá na região de escápula, e outra aqui na região do úmero, e vai se prender aqui na região de rádio e una. Nós temos aqui o bíceps da coxa, também, com 2 cabeças de origem. Olha ele aqui e a outra cabeça aqui. Tá? Novamente mostrando as 2 cabeças de origem, que faz parte do posterior da coxa. Aqui, o esternocleidomastoideo, também considerado um músculo bíceps, porque veja só, ele tem 2 cabeças na sua origem aqui, uma no externo e outra na clavícula, e vai se fixar por um tendão único no processo mastoideo. Então, eles são classificados como bíceps. Veja que às vezes a classificação vai dar nome ao músculo. Então, por exemplo, o músculo bíceps braquial, ele tem o nome de bíceps braquial e ele é classificado como bíceps. Ok? Tríceps. Aí eu tenho 3 cabeças na sua origem, tríceps braquial, na região posterior do braço, e o tríceps da perna, o tríceps sural, formado aqui pelas 2 cabeças do gastrocnêmio e pela cabeça do músculo sóleo, que fica logo abaixo. E eles vão se inserir por um tendão único, o chamado tendão calcâneo, aqui na região do osso calcâneo. Novamente mostrando as 2 cabeças do gastrocnêmio e do sóleo. Ele é considerado coração periférico. Esse músculo, quando ele contrai, ele comprime as veias da região da perna, fazendo aí uma propulsão do sangue de volta ao coração. E o músculo quadríceps, formado por 4 cabeças de 4 músculos diferentes. Os músculos vasto lateral, vasto medial, reto femoral. E se eu rebater o reto femoral abaixo, eu tenho o vasto intermédio. Logo, esses músculos aqui em conjunto vão se inserir por um tendão único. Olha ele aqui, o tendão patelar. Vai se inserir unicamente aqui pelo tendão patelar na patela. Então, ele é considerado quadríceps, responsável aí pela extensão da perna. E eu posso ter a classificação com relação aos tendões de inserção. Então, eu tenho aqui 2 tendões de inserção ou mais de 2 tendões de inserção. Quando eu tenho 2 tendões de inserção, o músculo é considerado bicaudado. Quando eu tenho mais de 2 tendões de inserção, ele é considerado policaudado. Veja só, o músculo bíceps braquial, apesar dele ser bíceps, porque tem 2 cabeças de origem, mas ele também é considerado bicaudado, porque ele vai ter 2 tendões de inserção. Um lá na tuberosidade do rádio e uma outra projeção para a una. Tá? Então, você tem aí um músculo bicaudado. Um exemplo, o bíceps braquial. Já os músculos flexores do carpo e dos dedos, assim como os extensores do carpo e dos dedos,
são considerados policaudados, porque são vários tendões inseridos aí nas falanges e também nos metacarpos. Então veja só, quando você faz assim com a mão, você consegue observar vários tendões no dorso da mão. Esses tendões são dos extensores do carpo e dos dedos, né? Daí ele ser considerado policaudado. Também podemos classificar quanto ao número de ventres musculares. Então eu tenho músculos que vão ter 2 ventres musculares, eu falo que ele é um músculo digástrico, e ele tem mais de 2 ventres musculares, ele pode ser poligástricos. Os 2 exemplos clássicos que nós temos aqui, esse músculozinho da região do pescoço, que a sua classificação também o dá o nomeia. Ele é o chamado músculo digástrico, mas ele também é classificado como digástrico. Então ele tem o nome da sua classificação, né? Veja só, ele tem a sua origem lá na base, lá no processo, próximo ao processo mastóide, lá na base do occipital, e ele vai se inserir aqui no arco da mandíbula, na parte inferior. Ele é responsável por deprimir a mandíbula, faz esse movimento, né? Então esse é o músculo digástrico, que aqui vocês observam. E outro músculo digástrico é o epicrânio, ou chamado músculo occipitofrontal, porque ele é formado pelos ventres do músculo frontal e do músculo occipital ligado pela aponeurose, né? Ele também é considerado um digástrico porque tem 2 ventres musculares. E o músculo poligástrico, bem conhecido aí, que seria aqui o músculo reto do abdômen, porque ele tem vários ventres musculares. Olha, ele tem mais de 2 ventres musculares, separados pelas intersecções tendíneas. Daí ele ser conhecido como músculo poligástrico. Outra coisa é que o músculo também pode ser nomeado, né, ou classificado pela direção das fibras. Então, músculo reto, ele tem um trajeto longitudinal, ele é reto. Músculo transverso, então você tem aqui o transverso, as fibras são transversais, o transverso do abdômen, olha ele aqui, ó. Desculpa, esse é o oblíquo. Aqui, transverso do abdômen, as fibras são transversais. E ele pode ser, aqui, transverso aqui, transverso aqui. E ele pode ser oblíquo, olha ele aqui, o músculo oblíquo do abdômen. Você tem o oblíquo interno e o oblíquo externo. Aí é de acordo com o trajeto das fibras. Ele pode ser superficial ou ele pode ser profundo. Então, principalmente na região dos membros e do tórax, nós vamos ver que tem músculos que são superficiais e músculos que, para você chegar até ele, você tem que penetrar mais profundamente. São chamados músculos profundos. Em relação aos membros superiores e inferiores, algo interessante em relação à sua organização. Os músculos da região anterior do membro superior são flexores. E os músculos da região posterior dos membros superiores são extensores. Tá? Então, músculos do braço atuam no antebraço, flexores. Músculos do antebraço que atuam no carpo e dedos, flexores, na região anterior. Na região posterior, músculos do braço que atuam no antebraço, extensor. Músculos do antebraço que atuam na mão, no carpo e nos dedos, extensores. Quando nós vamos para o membro inferior, a coisa inverte. Musculatura da região anterior da coxa atua sobre a perna, fazendo a extensão. Musculatura da região da perna vai atuar sobre o carpo, fazendo aí dorsiflexão. Na região posterior da coxa, eles vão fazer flexão da perna e flexão plantar. Na região posterior da perna, fazendo flexão plantar. O que eu quero dizer com isso? Então, se a gente pegar aqui musculatura do braço e musculatura da coxa, a musculatura do braço que age sobre o antebraço, na região anterior são flexores, região posterior são extensores. Já na coxa se inverte. A musculatura da região da coxa anterior que age sobre a perna são extensores da perna. E a musculatura da região posterior da coxa que age sobre a perna são flexores da perna. Então, existe uma inversão.
Podemos classificar o músculo do ponto de vista funcional, né? Do ponto de vista funcional, aquele músculo que é responsável pelo movimento, a gente fala que ele é agonista. Então, por exemplo, bíceps do braço, ele é flexor do antebraço. Então, quando fazemos uma flexão do antebraço, o bíceps ele é o agonista. O antagonista, ele se opõe ao movimento. Então, se eu estou fazendo flexão, quem está se opondo é aquele que faz a extensão, no caso o tríceps do braço. Então, no movimento de flexão do antebraço, o bíceps é agonista e o tríceps é antagonista. No movimento de extensão, se inverte. O tríceps passa a ser agonista e o bíceps passa a ser antagonista. O sinergista é aquele que auxilia o movimento do agonista. Então, por exemplo, na flexão do antebraço, eu tenho um músculo chamado bráquio radial, que tem origem no húmero e vai se inserir lá na região do processo estiloide, do rádio. Então, é bráquio radial. Esse músculo bráquio radial, o que ele faz? Ele é responsável, né, por fazer aqui, auxiliar a flexão do antebraço. Então, ele é um sinergista. O bíceps e o braquial são agonistas e esse que auxilia, ele é sinergista. E fixador ou estabilizadores são músculos que vão agir para impedir movimentos. Então, por exemplo, quando você está fazendo flexão do antebraço, você não tem flexão de punho junto. Por quê? Porque os extensores estão fixando para que seu punho não faça isso. Quando você faz um agachamento, você não tem o tronco direcionado à frente, porque a musculatura estabilizadora do tórax, como, por exemplo, os músculos da região do abdômen, músculos da região posterior das costas, são fixadores, estabilizadores. Músculos posturais é um exemplo. Então, vai estabilizar aquele eixo para que você possa executar movimentos com maior precisão. Então, esses são fixadores. Então, o agonista executa o movimento, responsável pelo movimento. Antagonista se opõe ao movimento. O sinergista auxilia e os fixadores estabilizam os segmentos corporais. Veja só, aqui que eu estava dando o exemplo. Então, você vai fazer esse movimento de flexão, bíceps braquial são agonistas. O tríceps, que é um extensor do antebraço, se opõe à flexão, ele é antagonista. E o bráquio radial, ele passa a ser aqui um músculo sinergista, porque ele auxilia na flexão. Ok? E aí a gente chega na nomenclatura. Os músculos, eles têm, não é à toa os seus nomes, existe uma certa lógica. Então, eu posso nomear o músculo de acordo com o tamanho. Então, por exemplo, peitoral maior. Veja que aqui eu estou nomeando de acordo com o tamanho e localização. Está na região peitoral e é o maior músculo. Forma, trapézio, músculo que atua em praticamente todos os movimentos da escápula. Localização, intercostais, o próprio nome já diz, intercostais, entre as costelas. De acordo com a origem e inserção, esternocleidomastoide, origem no externo, clavícula e inserção no processo mastoide. Ação, flexores do carpo e dedos. Então, já sei que aqueles músculos fazem flexão do carpo e dos dedos. Ação e forma, pronador redondo. O músculo faz pronação e, ao mesmo tempo, ele tem uma forma arredondada. Então, veja que existe uma lógica na hora de se nomear a musculatura. Certo, pessoal? Bom, finalizamos aqui essa parte de generalidades, conceitos gerais sobre músculo. Espero que auxilie vocês aí no estudo. E lá no laboratório a gente vai para a parte prática identificar os principais grupamentos musculares do corpo humano. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.